apresentação começou. Deixe o seu som no mute, não esquece de deixar isso, né? A apresentação, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver algum problema com som, com áudio, pode deixar no chat que a gente também pode te auxiliar. E nos siga nas redes sociais. Então, a Advantech, ela tem o nosso LinkedIn, o nosso Twitter, o nosso blog, nós temos o YouTube e o nosso Facebook, sempre com novidades de tecnologia, principalmente o nosso blog, né? Toda semana a gente tem textos novos sobre tecnologia, sobre as soluções da Advantech e no mercado de forma geral, né? Trazendo sempre estudos de caso, cases de sucesso dos nossos clientes e de outras soluções também. Então, não esqueça de seguir o nosso LinkedIn, porque todo mês também temos novos webinars, novos bate-papos de tecnologia. Então, vocês podem estar acompanhando essas novidades através das nossas redes. Não esqueça de deixar a sua pergunta, que no final o Danilo, o Yuri e o Hudson vão estar respondendo ao vivo aqui para vocês. Bom dia, meninos, tudo bem? Vocês estão por aí? Oi, pessoal, bom dia. Quem está falando aqui é o Danilo Santana. Eu sou gerente de contas aqui na Advantech, voltado aí para o mercado de cidades inteligentes, né? Então, estou há 10 anos aí aqui na empresa, trabalhando aí com aplicações embarcadas, né, e aplicações de design. E hoje, junto com os nossos colegas, o Hudson e o Yuri, a gente vai falar um pouquinho aí de redução de custos de manutenção, como nossos equipamentos podem auxiliar aí na redução dos custos de manutenção. Então, vou passar aí para o Hudson e para o Yuri também se apresentarem para vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Hudson, trabalho na engenharia de aplicação na parte de suporte na Advantech. Já tem 6 anos que eu trabalho na Advantech, então vim do RMA e agora estou na parte de engenharia de aplicação. Dou suporte aí para o pessoal de vendas, Danilo, Yuri, nessa parte de placas e nos verticais aí que eles vão apresentar para vocês, tá? Bom dia, pessoal, eu sou o Yuri, eu sou gerente de contas aqui da Advantech, né? Estou 5 anos mais ou menos, um pouquinho mais de 5 anos, na parte de logística, transporte e agro, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre como a Advantech te auxilia na redução, né, na redução do custo de manutenção, tentando entrar um pouquinho dentro das nossas verticais. Bom, aqui a gente colocou primeiro, começar aqui com quais seriam os problemas, né? Quando a gente fala em redução de custo de manutenção, e também o que é custo, né? O que a gente pode também considerar como um custo. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento, seja por exemplo, uma colheitadeira, um trator no meio do campo, ou uma catraca que ela esteja parada em manutenção, uma colheitadeira, ela chega a custar, dependendo, até mais de R$1 milhão. Imagine você comprar um equipamento que custa mais de R$1 milhão, e ele ficar parado por causa de alguma placa ou algum computador de bordo que não funcionou, que deu algum problema e você não consegue continuar a sua operação. Ou até na catraca, por exemplo. Então, quando a gente pensa em custo de equipamento, é o custo do equipamento que ele está parado ali, que você não está utilizando ele, e não somente isso, porém o custo de você não estar operando. Qual que é o custo da sua operação se você, por exemplo, uma colheitadeira, ela não está no campo lá colheitando, seja soja, grão, cana, etc. O que você está perdendo de dinheiro ali? Então, assim, são vários custos que tem que ser atrelado, né? O que é melhor? Você ter, por exemplo, um equipamento que ele aguente mais tempo, ou que você tenha um espera ali que quebrou o equipamento e você consiga trocar e colocar outro, e você não pare sua operação. Então, tudo isso também entra no custo. E aí é o que a gente comentou, a questão de custo do equipamento. Um outro ponto é a credibilidade que você também perde com o seu cliente. Então, por exemplo, uma catraca que ela deixa de funcionar, ou seja, você tem um aumento da fila ali na estação, num ponto, enfim. Se você, seja a empresa a empresa está fornecendo a catraca, ou a empresa está fornecendo o computador da catraca, você perde a credibilidade, tanto com o fabricante da catraca, quanto com a prefeitura. Dependendo, você tem que atender algum contrato e você acaba perdendo essa credibilidade que você não consegue cumprir 100% com o contrato. E a mesma coisa na colheitadora, você perde a credibilidade. Imagine, por exemplo, você é uma empresa que você vende uma solução de gerenciamento da frota dos equipamentos no campo.
Se um equipamento seu, um computador seu quebrou e você não consegue gerenciar aquele trator, não consegue saber o quão ele está trabalhando, se ele está, ou se tá até o equipamento não está trabalhando, está parado, você não consegue ter esse gerenciamento da frota, você perde também a credibilidade com o seu cliente. E outra questão é o tempo de manutenção e reparo do equipamento. Eu falei, imagina você tem um equipamento que você demora, sei lá, 20, 30 dias para reparar, que aí entra a questão dos spare parts. Às vezes é um custo a mais inicial que você tem de um equipamento a mais sobressalente que vai te suprir esse tempo de manutenção, de reparo. Isso por um caso extremo, se um equipamento chegar a falhar. E o último ponto que eu tinha mencionado é a questão da fila ou atendimento, né? Você tem um equipamento que ele não está funcionando e você não consegue suprir essa demanda, não consegue suprir, por exemplo, que a catraca ela funcione perfeitamente lá dentro de um terminal, de uma estação. E agora a gente vai falar um pouquinho também isso dentro da logística e do transporte. Aqui mostrando um pouquinho, quando a gente fala em logística e transporte, aqui eu coloquei uma parte dos modais, tem outros, por exemplo, mas a gente pode pensar a questão de ônibus, trem, metrô. Então você tem diversos modais de transporte, e não somente isso, você tem diversos equipamentos que podem estar atrelados a ele. Como eu mencionei, a catraca do equipamento, né, uma catraca numa estação, pode ter computadores veiculares, câmeras instaladas nas estações. Então você tem diversos equipamentos para que ele te supra a sua necessidade de ter uma tecnologia dentro desses modais de transportes. E aí também tem a definição de você escolher o equipamento, que nem quando a gente pensa nesse modais de transporte, a gente está até aqui ampliando um pouquinho mais, tem a questão de cranes, né, de guindastes, caminhões, avião, barco, navio. Então você tem, quando você vai escolher um equipamento ideal, ou qual que é o seu requisito que você tem que ter para esse equipamento, tanto para manutenção e para a funcionalidade dele, você tem que ter uma segurança dos dados, né? Imagine que o equipamento seu que está com... Você tem alguns dados que você não pode passar para outras pessoas, não pode ser aberto, e ele tem alguma falha do equipamento e tem a trocar, e esse equipamento fica solto e alguém pode acessar esses dados. Você tem problema de erosão, dependendo do ambiente, ou temperatura estendida, tanto temperaturas extremas, né? Tanto quanto alta ou baixa. Então tem que ter o equipamento ideal que ele funcione ali para esses ambientes. Voltagem estável, né? Dependendo do veículo, às vezes, principalmente não é um veículo novo, por exemplo, pensar num caminhão antigo, por exemplo, ou até ônibus, etc. A tensão desses equipamentos, desses veículos, eles não são estáveis, né? Então você tem que ter um equipamento que ele consiga suportar esses extremos aí, seja por pouco tempo, pelo menos. E dependendo da solução, você também precisa de um equipamento que ele tenha uma alta capacidade de processamento de imagem, que pode ter também um impacto no seu equipamento. E aí aqui eu coloquei alguns pontos, né, que acho que tem que se atentar na hora de você escolher, né, um equipamento para que você tenha essa redução do custo de manutenção. Então a gente colocou certificações. Cada ambiente tem as suas certificações e tem um motivo para isso, né? Por exemplo, você tem certificações para equipamentos estarem instalados em trens, metrôs, outras para veículos, né, seja caminhão, ônibus, etc. E cada certificação ela tem um motivo, né? Você tem um trem que tem uma trepidação muito alta, então imagine você pegar a grosso modo aqui um extremo, imagine você pegar um desktop com um HD e instalar dentro de um metrô. Imagine o quão de problema isso vai te dar. A questão de temperatura estendida. Então você pega um equipamento, a mesma coisa, pega um desktop e põe dentro de um frigorífico, algum lugar que tenha temperatura muito baixa ou até um extremo, temperatura muito alta. Isso tudo tem impacto no tempo de vida do equipamento. É a mesma coisa vibração e choque. Você tem lá um equipamento instalado dentro de um metrô, até dentro de um ônibus, que ele também possui essa vibração. Se você não tiver o equipamento ideal para esse momento, para esse ambiente, ele também vai ter um impacto para você na manutenção, né, no impacto no funcionamento. Outro ponto que a gente também coloca aqui, que a gente pondera, é a questão das memórias. Então, tem até o quadrinho aqui do lado direito, que ele mostra
toda memória ela tem um ciclo de vida, o quanto tempo que ela tem de gravação. Então, às vezes as pessoas acabam pegando, por exemplo, pegam um equipamento com uma memória MLC e ela tem um ciclo de vida, por exemplo, de 3.000, ou seja, 3.000 leitura e gravação. E você tem uma solução que ela fica gravando, regravando constantemente. E aí, na hora de comparação, você pega dois equipamentos similares e talvez a diferença de custo ali é só da memória. E aí você acaba optando pelo mais barato, pela memória ter um custo menor, mas sem comparar banana com banana. Às vezes você pega um equipamento com a memória MLC, por exemplo, e está oferecendo um equipamento com a memória Ultra MLC ou uma SLC, que ela tem um tempo de vida, um tempo de gravação muito maior e um custo diferente da MLC. Mas isso, às vezes, principalmente os clientes finais, às vezes não conseguem ver essa diferença, não tem essa noção, e isso acaba impactando na qualidade ou no ciclo de vida do equipamento. E aí, às vezes, constantemente, você vai ter que ficar trocando a memória, e dependendo se você tivesse escolhido uma Ultra MLC no começo, você não teria esse problema. O grau de proteção, isso que acho que é mais visível. Por exemplo, você vai instalar um desktop debaixo do ambiente externo, por exemplo, você tem chuva, poeira, pó, ou até dentro de um chão de uma indústria, etc. Se você não tiver o equipamento ideal, ele vai ter um problema ali seja oxidação do equipamento, ou vai acabar juntando poeira, pó, e vai impactar no funcionamento do equipamento. A tensão do equipamento também, as tensões ideais para cada ambiente. Não adianta você pegar um desktop, um equipamento convencional e instalar dentro de um ônibus, um veículo, que tem uma tensão totalmente diferente. E aí, por último, que eu coloquei outro ponto, é a questão de custo de visita. Ou seja, imagine para cada ponto desse que você não se atenta, você pega o equipamento que ele não é ideal para aquele ambiente, além de estar um equipamento incorreto, ele vai te aumentar um custo de visita, porque o equipamento quebrou, você vai ter que ir lá trocar ou arrumar o equipamento. Você vai ter esse impacto ali de um custo adicional, além da credibilidade que você vai perder com o seu cliente. Então, o que a gente pensa aqui, né, quando a gente fala de manutenção nos hardware, é pensando o equipamento ideal para reduzir a manutenção ou a quantidade de visitas que você tenha que ter nos equipamentos. E agora o Danilo vai entrar um pouquinho também dentro do segmento dele para apresentar um pouquinho essa questão de manutenção dos equipamentos. Tá, Yuri, valeu, muito obrigado aí pela explicação, né, dentro dos segmentos que você atua, né, que é a parte de agro e transporte, né, e são segmentos que a gente vê que é muito fácil, né, muito fácil notar aí a necessidade de ter um equipamento um pouco mais robusto, né, porque são ambientes, na verdade, né, onde a gente tem muita poeira, vibração, então é muito fácil perceber essa necessidade para os ambientes aí de transporte, agro e tudo mais. Eu já atuo num segmento um pouco diferente, né, que são aplicações para cidades inteligentes, onde a gente trabalha aí na parte comercial com a parte dos autoatendimento, né, self-checkout, placas de embarcadas, né, para equipamentos médicos e também algumas aplicações dentro de transportes, né, a parte de controle de acesso. Então são aplicações que estão em ambientes limpos, né, ambientes mais tranquilos, mas mesmo assim eles acabam sofrendo muito com algumas adversidades aí do ambiente, e também, claro, são aplicações que não podem parar de funcionar. Né, quando a gente fala aí de um autoatendimento, um supermercado, ou então até mesmo um aeroporto, quando a gente vai ali nas máquinas de check-in, né, imagine aquelas máquinas parando a cada 5 minutos ou a cada meia hora, enfim. Né, então é um custo muito alto aí na parte da manutenção. E a identificação do hardware ideal, né, o hardware correto para cada tipo de aplicação. Aí no próximo slide aqui, a gente tem até um exemplo aí de um cenário atual para o meu segmento, né? Como eu falei, eu atuo muito ali na parte dos quiosques de autoatendimento, e hoje a gente encontra aí dentro dos quiosques mais ou menos essa estrutura que a gente vê aí na foto, né? Então é o que? É uma placa convencional com um cooler, uma fonte, um HD convencional, vários coolers espalhados aí para poder fazer a ventilação do ambiente. Né? Então, com isso, a gente tem uma alta quantidade de cabos, ventilação forçada, né? Altos índices de manutenção,
porque o cooler ele acaba trazendo as impurezas externas para dentro do equipamento, então junta muita poeira, como a gente pode ver na próxima foto, né? Então, é um ambiente com muita agressividade para o PC industrial, né? Então, o que a gente tem de solução para esse segmento? Né, Gil, se você puder passar essa foto, só volta um pouquinho, né, na foto anterior. Então, na foto anterior a gente vê aí bem como que fica, né, um computador convencional num ambiente aí de operação, vamos dizer assim, industrial. Né? Não necessariamente tem que estar dentro da indústria, mas quando a gente fala de aplicação industrial, a gente se refere a uma aplicação que tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e não pode parar. Né? Então, essa foto da direita aqui fica muito claro para a gente o problema que ocorre nas máquinas que estão aí em diversos tipos de aplicação quando a gente usa uma máquina convencional. No próximo slide, eu peguei aqui um exemplo desse cliente mesmo que a gente está falando, né? Ele fabrica aí os totens, então a gente tem uma foto do totem dele ali e uma foto mais próxima ali, uma máquina mais organizada, e a gente começou a fazer um exercício de quanto que ele gastava por visita técnica para manutenção. Então, é um cliente que está aqui em São Paulo, ele está na região da BRN, o escritório dele, e o maior cliente, né, o cliente final dele é um dos maiores shoppings aqui de São Paulo, que é o Shopping Aricanduva, e aí a gente começou a fazer o exercício. Cada 3 meses, né, por equipamento, ele tinha que fazer uma manutenção corretiva. Então, a gente colocou ali o tempo mais ou menos de deslocamento, e aqui em São Paulo a gente sabe que tem um trânsito absurdo, então acaba uma distância aí de 20 quilômetros, acaba levando quase 1h30 para percorrer, né? Então, 2 horas de hora técnica, que fica em torno aí de R$300, mais o transporte e mais as peças de reposição. Então, por mês, aí, a cada 3 meses, na verdade, ele gastava em média R$620 de manutenção por equipamento, por estar utilizando uma máquina que é uma máquina comercial dentro de uma solução que precisa de um certo nível de robustez. Então, a Advantech, né, nosso know-how, é fabricação de placas. Aqui no próximo slide a gente vai ver aí alguns modelos, né, uma linha que a gente tem aí de novas placas com alta performance para atender essas demandas de IoT. Né, as demandas de IoT hoje estão em todos os segmentos, né, no agro, com o Yuri, no transporte, na parte de aplicações aí para cidades inteligentes, com alto atendimento, equipamentos médicos, que a gente também fornece aí algumas soluções há bastante tempo. Então, a Advantech, ela tem uma linha, né, o nosso know-how, o nosso core business é exatamente a fabricação desses equipamentos robustos para suportar esses ambientes e as adversidades. Então, nossos equipamentos, eles são projetados, né, para trabalhar em temperaturas elevadas. A maioria dos nossos equipamentos hoje eles já são fanless, né? Então ele não tem o cooler, ele não tem o problema ali da ventilação forçada, então ele evita trazer as impurezas do ambiente externo para dentro da máquina. Ah, Daniel, legal, essas placas estou vendo aqui, são placas menores, como que funciona aí o nível de processamento, a questão de dissipação de calor? Então hoje a gente trabalha aí com vários processadores, né, sempre voltado aí para a linha da Intel. Então a gente vem desde um Atom até um Xeon, né, sempre trabalhando aí com tecnologia fanless, e aí de acordo com o tamanho do processador, da potência, né, da capacidade de processamento, é dimensionado aí o cooler da placa, né, o dissipador, para poder ter a tecnologia fanless. E atendendo aí os padrões de fabricação da Advantech, né, com um pouco mais de ouro na composição dos barramentos, para a gente ter uma comunicação, né, melhor entre os dispositivos. No próximo slide, a gente tem aí aqui algumas tecnologias também que estão dentro das nossas placas, né? Então, a nossa placa é uma placa compacta, né? E muitas vezes algumas aplicações, principalmente quando a gente fala de aplicações de quiosque, eu preciso mais de portas seriais porque eu vou conectar um leitor de cartão, ou vou conectar um leitor de QR Code, então um finger, né, da digital. Então, geralmente essas aplicações demandam aí uma capacidade maior de expansão de I/O. E a gente consegue adaptar as nossas placas para diversos segmentos, né,
e com diversas, e flexibilizando aí essa expansão. Então, nos próximos slides, né, você vai ver aí, para a parte de parque, que é um segmento gigantesco para a gente, preciso aí de mais portas de comunicação. A gente consegue fazer só a expansão através de um módulo específico para essa aplicação. Então, portas POS, porta CAN-bus, para comunicar ali na indústria, portas Ethernet. Então, a gente consegue também ter essa flexibilidade de expansão dentro das nossas placas, mesmo sendo placas compactas, a gente consegue trabalhar aí com essa expansão. Danilo, eu consigo colocar um 3G, 4G, um LoRa, um Wi-Fi, um Zigbee aí para comunicar o Wi-Fi, comunicar o wireless, né? Tecnologia wireless, Bluetooth, tudo isso a gente consegue expandir dentro das nossas placas, né? Então elas estão bem dentro do conceito, né, para trabalhar com cidades inteligentes, aplicações IoT, porque a gente consegue flexibilizar e trazer essas possibilidades de comunicação e, claro, mantendo aí esse nível de robustez para que a gente não tenha tantos problemas de manutenção. Então, hoje os nossos MTBFs aí, ele varia um pouco para cada placa, para cada equipamento, mas são sempre um MTBF acima do mercado, né, do padrão aí das placas comerciais. No próximo slide, vou falar um pouquinho aí para vocês de como ficou aí a solução do cliente, né? Então, a gente viu aí, claro, com o avanço tecnológico, né, a gente trocou toda aquela placa, toda a estrutura dele, ele não precisou fabricar um novo totem, porque as nossas placas também, elas têm o form factor padrão de mercado, então a gente consegue, eu uso aqui uma placa mini ITX, você tem uma placa mini ITX? Temos. Então, se tira, coloca, sem precisar muitas adaptações. Claro que ficou muito mais clean ali, o cliente final ele vai economizar muito mais na fabricação do totem, então ele já vai ter uma redução de custo de manutenção, né? E também teve uma redução gigantesca ali dentro da fabricação do produto. Então, por exemplo, essa barra lateral onde ficavam fixados os coolers, ele pode tirar isso fora, né? Diminuiu aí 2 coolers de cara, a gente vê a fonte, que era uma fonte gigantesca, né? Ele também tirou o HD, que era um HD ainda mecânico, que ia sofrer com questão de vibrações e com certeza muito rápido ia trazer problema para o cliente, utilizando uma placa de Advantech, memória e o SSD onboard ali através do mini PCI Express, ele ficou com um equipamento mais clean e muito mais robusto. Então esse aí é uma solução, né, um caso aí de sucesso que a gente trouxe para o cliente, né, e reduziu aí drasticamente os custos de manutenção. E aí eu vou até pedir aqui para o Hudson falar um pouquinho para a gente agora do Device On, né, que é uma outra solução que a gente acaba utilizando aí para reduções de custos de manutenção, onde a gente consegue fazer um gerenciamento remoto de todos os dispositivos que estão em campo, né? Então, Hudson, se puder ajudar a gente aí, explicar um pouquinho sobre o Device On. Tá, vou falar um pouco do Device On, que é uma plataforma em nuvem que a Advantech desenvolveu. Além de todas essas características que o Danilo e o Yuri falaram, de proteção da placa, de qualidade, de MTBF alto, a Advantech se preocupou também no gerenciamento desses dispositivos. Então, a Advantech desenvolveu uma plataforma em nuvem onde eu consigo gerenciar, controlar e monitorar todos esses dispositivos. Além de todos os cenários que foi apresentado, agro, vertical de retail, varejo, quiosque, tudo, a gente tem a questão da IoT, que à medida que ele vai ampliando, a gente vai ampliando o número de dispositivos conectados. Eu preciso garantir que esses dispositivos se mantenham conectados para eu absorver o maior número de dados, porque a gente tem falado que dado hoje é o novo petróleo, então quanto mais informações eu tenho, mais eu consigo ser assertivo nas minhas ações. Eu preciso ter uma plataforma, eu preciso ter hardwares e plataformas confiáveis que trabalhem de forma ininterrupta. E para isso, a gente desenvolveu nos nossos equipamentos, a gente tem esse dispositivo, né, esse agente que envia essas informações para a nuvem, tá? Eu vou falar um pouco agora do dispositivo, tá? Do sistema, tá? É uma plataforma em nuvem, tá? É um
Eu consigo fazer um monitoramento em tempo real desses equipamentos. Então, todos os verticais que o Danilo e o Yuri falaram, eu consigo monitorar esse ativo, tá? Então, eu consigo gerenciar, rastrear, proteger esse dispositivo. Tem algumas questões de segurança que eu consigo incluir. Então, no software, né, eu consigo listar todos o status atual do meu dispositivo. Você está conectado, desconectado, como é que está a saúde dele. Eu consigo monitorar a integridade do software, do hardware, do software, eu consigo verificar todos os recursos que estão em operação nesse dispositivo, ou no geral, ou no dispositivo específico. Eu vou mostrar depois como é que eu chego nesse dispositivo. O hardware, eu consigo monitorar questões de temperatura, tensão, o uso da CPU, o uso da memória. Com isso, eu consigo prever, através dessas informações, eu consigo melhorar a memorização preventiva, então eu consigo prever uma possível falha. Eu consigo ver a saúde no meu HD, a integridade do meu SSD, eu consigo verificar se alguma tensão da placa está caindo fora do normal, então eu consigo isso tudo remotamente, sem ter que mandar um técnico lá, onde eu consigo reduzir bastante o custo, tá? Então, esse aqui é um pouco do monitoramento, um pouco dos recursos de monitoramento que a gente consegue fazer. Além disso, eu consigo integrar também alguns controles de segurança e ativar e desativar algumas coisas remotas, um controle seguro do dispositivo. Aí no próximo slide eu vou falar sobre isso. Então eu tenho remotamente, eu consigo no sistema gerenciar remotamente a energia, eu consigo ligar, desligar o dispositivo, acessar remoto, consigo ver interações do hotdog, então se ele tem falhas e se ele atuou ou não, o status do hotdog, eu consigo verificar algumas soluções remotas, eu consigo acessar o terminal, eu consigo acessar remotamente o hardware, assim, a tela do Windows ou do Linux que ele estiver usando, e incluindo isso, algumas características do Windows Lockdown que está presente no Windows 10 IoT Enterprise, né, que é a versão embedded da Microsoft. Eu consigo controlar alguns recursos remotamente. Então, desde recursos simples como controle de volume, brilho do LVDS, desligar o touch remotamente, até umas questões mais de segurança. Por exemplo, eu posso bloquear a porta USB remotamente, eu desligo a porta, eu posso bloquear o teclado, eu quero que ninguém mexa no teclado. Ele me dá acesso a um bloco de informações de status do equipamento e a proteção FI, que é o filtro de escrita da própria Microsoft, que se caso tenha alguma falha, o equipamento reinicia e volta da última tela que ele estava, com suas matérias de segurança. Então, são um próprio recurso da Microsoft, a gente integrou no nosso sistema que eu consigo acessar isso remotamente. Tá? Então, falar um pouco mais agora sobre o status do Device On, né, o White Pass Device On. Então, assim, ele já vem incorporado em todos os hardwares da Advantech, tá? Isso já vem incorporado, o agente já vem instalado, você já recebe a licença do agente. A questão na nuvem, a gente verifica o número de tags lá, aí o pessoal do comercial entra para a gente ver essa questão do acesso das informações. Mas, assim, todo hardware Advantech tem a capacidade de enviar informações para esse sistema, então isso é muito importante, que eu consigo, qualquer vertical, eu consigo verificar, esse equipamento estando conectado, eu consigo verificar essas informações. Então, a solução hoje, eu tenho um pacote que ela está pronta para operação, então eu já consigo incluir já consigo trabalhar com as informações. Porém, se for necessário algum desenvolvimento, o SDK, a gente tem os SDKs, as APIs voltadas para a customização dessa plataforma, aí junto com a matriz, e dependendo do projeto, mediante a volume de projeto e mediante a necessidade, a gente vai conseguir trabalhar dessa forma, junto com a matriz, e moldar o sistema conforme a necessidade, tá? Então, eu vou falar um pouco do apanhado geral do Device On. Ô, Ju, eu vou acessar um dispositivo que a gente está monitorando aqui. Ô, Ju, eu vou acessar aqui. Eu vou desligar minha câmera aqui. Você pode tirar aqui, isso. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, pode começar. Beleza. Então, essa aqui é o overview, tá? Eu estou acessando um link, tá? Do Device On. Então, eu estou na plataforma trial, eu tenho um dispositivo, tem vários dispositivos conectados no mundo, são várias pessoas usando essa plataforma nesse momento.
E aqui eu tenho um overview, a primeira tela que eu tenho é um overview sobre o status dos dispositivos. Aqui eu tenho informação estatística de erros e informações, né, de estatísticas do equipamento. Então eu tenho desde informações tipo, status positivos e status de algum erro que pode ter dado. Então eu tenho uma métrica que eu consigo analisar. Isso aqui, falando em termos geral, está de todo o meu parque instalado. Então eu consigo ter uma apanhado geral de todos os erros que podem estar acontecendo. Aqui uma média do uso do storage, o uso da CPU, o uso da memória. Então isso aqui é uma métrica geral, tá, de todos os dispositivos que eu estou usando. Tá? Então hoje aqui eu tenho 29 dispositivos conectados nessa conta, online só o meu, que é o que eu estou monitorando agora. Então eu consigo, através disso, monitorar todas as informações verificar como é que está meu parque, se realmente está tudo conectado, se algum desconectou, eu consigo verificar qual que é o que desconectou. Eu tenho uma lista disso. E aqui eu vou tendo várias métricas, né? O top 5 de dispositivos que foram desconectados, o que consome mais tráfego, a questão de uso de memória, se algum tem a saúde do meu hardware, do meu HD, eu vou conseguir mostrar para você quando eu aprofundar a busca. Então eu tenho uma série de métricas aqui, eu consigo ir numa tela ampla, verificar as informações dos meus dispositivos. Eu consigo também, no mapa aqui, verificar onde estão meus dispositivos. Então eu tenho um aqui, tenho no Egito, na Libéria, e tenho um aqui no Brasil, que é o dispositivo que eu estou monitorando agora, que está aqui em Itajubá, tá? Aqui onde eu estou aqui em Itajubá. A gente está usando esse dispositivo vou mostrar para vocês uma captura de prevenção de infecção por coronavírus, né? Uma câmera térmica que faz a captura da fase das pessoas. Então esse dispositivo eu consigo verificar onde estão esses equipamentos, tá? Agora eu vou aprofundar, vou ver a saúde, se eu precisar, um equipamento X aqui eu preciso verificar, fazer uma análise dele. Eu vou no monitoring, eu tenho meu dispositivo aqui, então eu tenho a lista dos meus dispositivos, ele já vai abrir na lista do dispositivo que a gente está monitorando agora, porque é o único conectado. Então aqui eu tenho a lista de todos os meus dispositivos, eu posso separar por grupo, por conta. Então hoje são esses dispositivos que estão inseridos na plataforma, mas conectado é só a minha. Então aqui eu começo a ter uma série de informações, eu consigo ter a velocidade da rede, eu consigo monitorar o uso da rede, então consigo ter informações sobre o processo de uso da rede, o número de processos que o Windows está processando no momento. Eu tenho 27 processos, a temperatura do sistema. Então eu consigo monitorar lá que o meu sistema geral está com uma temperatura de 64 graus e no processador uma temperatura de 60. Então eu consigo fazer essas análises em tempo real, então ele já está atualizando aqui. Eu consigo verificar essas informações. Aí eu começo a aprofundar mais as minhas informações. Então, do disco, por exemplo, eu tenho o meu HD lá, que é um HD de 500 GB. Eu sei que ele está com 100% a saúde dele está boa, está trabalhando com a temperatura de 49 graus. Eu uso hoje quase 30 GB, e tenho mais aí quase 480 livres. Então, eu consigo monitorar isso tudo remoto. Então, o equipamento está num parque, no site X, eu estou aqui na minha casa monitorando essas informações. Onde eu falei a questão do preditivo, eu consigo verificar todas as tensões que estão do equipamento, desde o VCore, 3.3. Então, se alguma tensão dessa sair fora do padrão, que possa vir acarretar um problema futuro, eu já consigo prever isso, eu já consigo analisar isso antes, tá? O uso da CPU no tempo real, então, hoje o uso dela está de 81%, então tem um processo rodando forte lá. O fan speed está zerado porque é um fanless, então o equipamento hoje ele não tem aí volta no que o Danilo falou, para facilitar a manutenção, para evitar qualquer tipo de problema. Esse equipamento é um fanless, mas se porventura o equipamento tiver um ventilador, um cooler, alguma coisa, eu vou conseguir monitorar essa velocidade. Então, se ele tiver travado, eu vou conseguir saber, ele vai gerar um alerta. Então, eu consigo já monitorar essas informações. Aqui o uso da memória RAM, então estou usando 30% da memória, então está bem tranquilo a memória, se não me engano são 8 GB lá, está usando 30% desse valor. Então, e aqui eu vou tendo os status, se ele está conectado, se ele desconectou, eu adicionei ele, então eu vou tendo eventos, ele vai gerando logs de eventos desse dispositivo. Então, assim, eu consigo, numa plataforma, unir todos os meus
os meus equipamentos para eu justamente fazer essa manutenção sem ter que enviar alguém lá, você tem que fazer isso tudo. Só vou, aquela questão da segurança que eu falei, questão remota, tá? Então aqui, no controle remoto aqui, eu tenho várias ações que eu consigo fazer nesse equipamento. Lá, o screenshot, acessar remoto, abrir o terminal, abaixar o volume, a questão do USB que eu tinha falado, se eu quiser bloquear o USB, algumas informações, tudo que do touch, esse caso aqui o fio de escrito não está ativo, então ele não achou o status, GPIO, então tudo isso eu consigo controlar remotamente, onde facilita a manutenção dos equipamentos. Aqui eu vou dar um screenshot na tela, ver se ele vai vir, ele vai me trazer a tela. Essa aqui é a aplicação que a gente está usando lá agora no momento, que é a prevenção de infecção, né, da Advantech, é uma câmera térmica que ele mede a temperatura de todo mundo que está entrando no supermercado, para o coronavírus, né? Isso a gente trata isso com importância, então a gente desenvolveu um sistema para fazer essa captura. Então todo mundo que passa ali, ele vai medindo a temperatura, aí se der a temperatura fora do normal, a gente afere com um termômetro médico. Então assim, faz sistema de triagem, então esse sistema que eu estou monitorando remoto lá para ver se está tudo certinho, então sempre que eu posso dar uma olhadinha lá, ver se está tudo. Então, assim, hoje eu consigo ter um POC funcionando esse sistema e eu consigo remotamente mexer nele sem ter problema. Eu consigo ver questões do hardware e tudo sem ter que ir lá. Tá vendo? À medida que alguém se apresentou uma temperatura, alguém do supermercado provavelmente vai lá, vai abordar o senhor, conversar com ele, vai medir a temperatura dele e verificar se está tudo certinho, se a temperatura está normal e como a gente fala, esse sistema é um sistema de triagem, né? Não é um equipamento médico profissional, então, no dia que apresenta isso, a gente encaminha ali para o pessoal fazer a aferição da temperatura dele, tá? Sobre o Device On, era mais isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que tem muito mais recurso, tá? Ele apresenta outros recursos de backup, alguns outros recursos de upgrade online e tal. Então, assim, mas é mais a questão de mostrar o potencial que a gente tem, além de toda a característica do hardware robusto, que vai diminuir manutenção, botar um equipamento fanless, usar o equipamento certo para o vertical certo, com IP de proteção, com proteção IP certo, com certificações inerentes a cada vertical. Além disso, a gente tem um outro sistema que a gente consegue gerenciar esse parque todo remoto aí, sem que diminuindo o custo da ida de algum técnico lá, fazer alguma ação um pouco mais simples assim, que a gente consiga, não precisaria de alguém lá. Então, a gente diminui hora técnica, diminui transporte, entra no cálculo que o Danilo mostrou ali. Bem, Ô, Hudson, não, show de bola, valeu aí. Obrigado aí pela apresentação aí do Device On, né? Então, assim, duas coisas que eu queria até colocar aqui, né? Na verdade, a gente, querendo ou não, acabou mostrando dois sistemas extremamente importantes agora nesse momento aí de pandemia e coronavírus que a gente vem enfrentando. O primeiro é o sistema lá de infecção, né? Controle de infecção que está sendo testado por um cliente nosso lá, a gente viu aí em tempo real o funcionamento do sistema, né? E engraçado que bem na hora ainda pegou uma pessoa com a temperatura um pouco elevada, né? Então, assim, esse sistema, só para comentar mesmo, mas o que é interessante é a questão do Device On para o tema de hoje, né? Então, é um sistema, ele já acompanha os nossos produtos, né? Isso é um ponto bem interessante, ele já está embarcado nas nossas soluções, não tem licença, quanto que é a licença, Não, ele já vem ali, o básico a gente já consegue, já vem embarcado, né? Então, todo isso que o Hudson mostrou aí pra gente, ele está de forma gratuita disponível para todos os nossos equipamentos. Danilo, Hudson, eu quero aprimorar um pouco mais, quero mudar algumas coisas aqui, adicionar um pacote, tirar outra coisa, dá para a gente fazer também, mas aí teria um custo. Mas inicialmente, toda essa características que o Hudson mostrou, ele fica disponível aí já em todos os nossos produtos. Então, além de ter toda a característica de robustez, a gente ainda disponibiliza aí o software, né, o Device On, para fazer o monitoramento em tempo real aí dos produtos Advantech em campo.
Então, era isso que eu queria colocar, né? Mais a questão aí do software ser um software gratuito, né? E eu acho que agora dá para a gente abrir aí para o pessoal, não sei se tem alguma dúvida, se o pessoal quer expor aí algum caso ou comentar alguma coisa com a gente. Bom, Dan, para a gente finalizar, então, meninos, qualquer dúvida que o pessoal tenha, a gente vai deixar os contatos aqui também. Se você gostaria de receber um contato da Advantech para entender um pouquinho mais, né, sobre as nossas tecnologias, aqui tem os nossos contatos, né, o nosso telefone, os nossos e-mails, também tem o do Hudson e do Yuri, né, Danilo, e aí vocês podem enviar um contato para a gente, enviar um e-mail, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês vierem a ter sobre tecnologia, né, sobre essa prevenção de custos, aí a redução de custos com as manutenção de tecnologia. E é isso, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado, Danilo, Hudson e Yuri, pela apresentação, e um ótimo dia a todos. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu pela presença. Obrigado, gente, pela presença aí. Valeu.